Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 30 de agosto de 2021. Agradeço a presença dos colegas vereadores, servidores da casa, a Aline e o Anderson, e também agradeço e cumprimento a todas as pessoas que nos acompanham de casa via Facebook. Então, de imediato, peço à vereadora Claudete Jaboeski para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Primeiro anúncio da paixão. A partir desse dia, Jesus começou a fazer ver e seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e a sofrer muito da parte de seus anciões, e dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Tomando-o da parte, Pedro começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, te livre de tal. Senhor, isso não há de acontecer. Ele, porém, voltando-se, disse: Ah, Pedro, afasta-se, Satanás, tu és de mim um estorvo, porque teus pensamentos não são de Deus, mas os dos homens. Apenas para comunicar às pessoas que nos acompanham de casa, vocês devem ter percebido que hoje não temos a presença do colega vereador Vinícius, que, segundo ele, não estava se sentindo bem, então ele achou mais prudente, por motivos de saúde, hoje não comparecer à sessão. Então, de imediato, peço à vereadora Deise Bunay para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Prezado senhor, o convênio 914-408, relativo à proposta Plano de Trabalho 198-74 de 2021, foi assinado entre Município de Nova Pádua, 92-871-532-0001-12, e o órgão 54000, Ministério do Turismo. O valor da proposta mencionada é de R$ 248.410 e está vinculada à emenda individual 306/7007, de autoria do parlamentar Carlos Gomes. Para visualizar, acesse a plataforma maisbrasilgov.gov.br através da opção Acesso Livre. Ofício número 690 de 2021. Caxias do Sul, 27 de agosto de 2021. A Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua. Avenida dos Imigrantes, Centro. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Nova Pádua e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente, em atendimento ao disposto do artigo 116 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do contrato de repasse número 914408 de 2021, operação 107.824581, que tem por finalidade a pavimentação da estrada do Belvedere ao Travessão Leonel, no município de Nova Pádua, segunda etapa. O valor repassado é de R$ 238.856, tendo o município de Nova Pádua se comprometido a aportar o título de contrapartida, a quantia de R$ 9.554. O prazo de vigência do contrato de repasse é até o dia 30 de nove de 2023. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo, junto a esta representação da Gerência Executiva do Governo de Caxias do Sul. Respeitosamente, Ricardo Daniel, assistente sênior, Valéria Gazola, coordenadora de filial,
representação da Gerência Executiva do Governo de Caxias do Sul. Ao excelentíssimo senhor Maico Morandi, presidente do Poder Legislativo, indicação 63 de 2021. Os vereadores da bancada do Progressistas solicitam ao excelentíssimo prefeito, conforme as suas atribuições regimentais, que seja estudada a viabilidade de complementar o projeto Jogar com atividades voltadas às meninas. Justificativa. Com a previsão da volta das atividades do projeto Jogar em setembro, onde meninos treinam futsal com um profissional uma vez por semana, percebemos a necessidade de oferecer alguma atividade também voltada para as meninas, visto que já foi testado o treinamento misto entre meninos e meninas, mas acaba esbarrando na diferença do desempenho físico dos gêneros. Por isso, sugerimos que a administração pública estude oferecer alguma atividade esportiva ou artística, como dança e teatro, conforme a viabilidade e o interesse das próprias meninas. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 30 dias de agosto de 2021. Gisele Boldrin Rossi, Eloy Tonet, Deise Bunay, Girnei Smidrle, Maico Morandi, vereadores progressistas. Era isso, senhor presidente. Obrigado, secretária, vereadora Deise. E neste momento passamos para a votação da ata 1328 de 2021. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e, caso contrário, se manifestem. Aprovada por todos os vereadores a ata 1328 de 2021. Passamos agora para o pequeno expediente. Na ordem das falas, temos a vereadora Deise Bunay, o vereador Demétrio Pan, o vereador Gilnei Smidrle, a vereadora Gisele Boldrin Rossi e o vereador Leandro Martelo. Iniciamos o pequeno expediente com a palavra a vereadora Deise Bunay. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente, demais companheiros vereadores, pessoal aqui da casa, o Alvírio Tonete, que está aqui presente também, e a todos vocês que nos assistem via Facebook. Tenho algumas informações muito importantes para passar para vocês. Mas ontem, que era o dia 29/8, era o Dia Internacional do Antitabagismo. Então, eu vejo isso como um assunto muito importante, porque todos sabem o quanto é difícil para quem fuma parar de fumar. Esse vício, não tem explicação. E eu posso falar por experiência própria. Hoje tem 8 dias que eu não fumo e me sinto muito orgulhosa disso. Mas não está sendo fácil. E é por isso que, segundo algumas informações colhidas, a Secretaria da Saúde, juntamente com o médico Emerson Gonzalez, da nossa UBS, estão elaborando um plano para que isso se torne ainda mais possível. Assim que eu obter mais informações sobre isso, eu estarei aqui passando para todos vocês, tá? Então, quem tiver interesse em parar de fumar, não desistam. Procurem ajuda, que com a ajuda tanto de medicamentos quanto um auxílio, sempre se dá um jeito de tentar conseguir. Também outra notícia, estamos formando mais uma equipe para a doação de sangue, que será realizada quarta-feira, dia 1º de setembro. Também terá saída em frente à praça, mas desta vez será feito diferente. Ela não será feita no banco de sangue, será feita no hemocentro, devido a ser uma reposição, de bolsas de um paciente que necessitou. A gente sempre prioriza as pessoas que precisam por primeiro. E também, caso alguém saiba de alguém que precise, nos procure, que é sempre melhor a gente estar conduzindo as doações já para um doador, conhecido, ou alguém que esteja realmente precisando repor as bolsas.
Mas, independente de quem seja, para quem seja, quando se doa e se faz uma ótima ação. E também gostaria de dizer que não é necessário que venham todos com o nosso transporte. Se por um acaso, no dia que for feito, essa equipe que vai fazer a doação, vocês não puderem ir, mas vão um outro dia particular, com o seu próprio automóvel, o seu próprio carro, que desejam fazer a doação, podem até nos comunicar, que a gente pode até agendar para vocês, tá? Mas não tem problema quanto a isso. O que importa é fazer a doação, o que importa é ajudar. Também no posto de saúde, né, nós teve hoje e amanhã, que será o último dia da vacina da gripe H1N1 influenza. Está sendo realizada só até amanhã. Não é necessário agendar, é só chegar no posto de saúde e solicitar a mesma na recepção. Então, quem puder fazer, procure e faça. É sempre bom nós termos um reforço para a nossa saúde e nosso bem-estar. E também, dia 2, quinta-feira, haverá uma live na página do Instagram do Instituto Flávio Luiz Ferrarini, onde eu estarei conversando com a mediadora Andréia Foz, que será falado sobre o assunto da primeira feira do livro ao ar livre. Repetindo, será feito ao ar livre devido à nossa questão da pandemia, que é muito mais prático, né, por envolver mais pessoas, um público um pouco maior, mas é só por esse motivo que será feito ao ar livre e na Dom Camilo, tá? Também, nesta live, então, será falado, né, sobre assuntos relacionados à União Cultural Paduense, que é o nosso instituto aqui de Nova Pádua, que juntamente com Unidos pelo Bem, que é o Instituto de Flores da Cunha, e a Prefeitura Municipal, estamos organizando, então, esse grande evento que será realizado no dia 11, né, terá início no dia 11, e dia 12, na adega Dom Camilo. Então, quinta-feira, dia 2, às 20h30, se alguém quiser assistir esta live, estará à disposição. Caso alguém de vocês não consiga assistir ao vivo, a gravação estará sendo disponibilizada nas redes sociais. Muito obrigada, por enquanto era isso. Com a palavra, o vereador Demétrio Pan. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Maico, colegas vereadores, trabalhadores dessa casa e o Alvírio hoje que nos assiste aqui. Hoje eu vou fazer um pequeno comentário que falo tanto dos agricultores que poluem. Hoje de manhã levantei cedo, 6 horas da manhã, estava escutando a RBS de Porto Alegre. Mostrá-lo o que o povo fez ontem na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Tempo atrás eu vi a mesma reportagem e reclamaram que não tinha lixeira. Hoje o repórter disse que tinha 60 lixeiras, todas duplas, na Orla do Guaíba. E o que eles mostraram hoje de manhã para a cidade é vergonhoso. E depois dizem que os colonos poluem o meio ambiente, jogam lixo nos rios. Mas o que se viu hoje de manhã, eu acho que eles têm que começar a pensar um pouquinho diferente. Quem polui é a cidade, não a colônia. Garrafas quebradas, lixo, lixeira do lado e o lixo tudo no chão, encostado à lixeira. Tinha um pedaço lá de passeio público, que eles, tipo escada, tudo cheio de garrafa quebrada, montes de lixo. O poder público tenta ajudar o povo para que se distraia, tenha lugar para passear, e o povo não ajuda um pouco. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gilney Smiderland. Cumprimento o excelentíssimo presidente Maico Morandi, aos vereadores aqui presentes, ao Vinícius, que certamente também deve estar nos assistindo em casa, pois eu sei que ele é um vereador ativo e ele deve estar nos escutando, aos servidores da casa aqui, Anderson e Aline, ao Alvírio Toneto, que está aqui conosco também, e a todos que nos escutam via Facebook. Realmente, Demétrio, tu tem razão que o povo ele é, às vezes a gente, botando um cachorro, às vezes a gente acha que o cachorro faz coisas melhores que pessoas. Mas enfim, graças a Deus que aqui em Nova Pádua o pessoal é consciente, tal,
Eu vejo ali que o lixo está no lixo. Então nós temos aqui na Bapada um povo civilizado, graças a Deus. Desde quanto à questão que tu falou do fumo, realmente nós estamos torcendo para ti. Nós sabemos que tu deve estar nervosa, tu deve estar batalhando, pois tirar um vício da gente não é fácil. E nós vamos torcer por ti, sim, pois vai fazer bem para a tua saúde. E nós sabemos que tu é uma guerreira e quando tu bota algo na cabeça, tu vai conseguir. Tá, Daisy? E quanto à doação do sangue, que bom que vai ter mais um grupo agora que vai quarta-feira. E que coisa boa, uma sementinha que foi plantada aí e tá dando frutos. E com certeza nós vamos tentar conscientizar mais pessoas, visitar mais pessoas nas capelas agora que a pandemia está dando uma trégua aí, então a gente vai poder se visitar mais e vamos colocar essa questão para que ela seja mais e mais ainda. Eu vi hoje de manhã também a alegria da gurizada em voltar a ir para aulas. Vi lá que estava na casa do meu pai lá, o meu sobrinho já às 6h30 pronto lá para esperar o ônibus que passasse lá, passou às 7, mas enfim 6h30 estava lá, contente que ele ia rever os colegas. Então acredito que esse também é um passo importante para a Nova Pada, para que o pessoal, a gurizada consiga interagir entre eles. E eu fico também aqui sentido pela perda de 2 pessoas aqui, 2 paduenses, em menos de 15 dias aí. A Zita Basso Alessi, ela faleceu, tal, esposa do Nurino Alessi, um grande ser humano, uma pessoa muito boa. Os filhos, Aurimar, que já foi vereador dessa casa, ao Elimar, ao Cleomar, enfim, não conheço todos eles, mas enfim, é uma família realmente que merece os nossos pêsames. E hoje eu fui no enterro também do Wilson Toscano. O Wilson Toscano, que eu pedi para vocês, vereadores, que fizessem orações para ele se recuperar, pedi para o pessoal que nos escuta via Facebook também, que orasse, que fizesse orações. E eu acredito que as orações foram atendidas por Deus, porque certamente o Wilson terá um lugar lá junto com Deus, pois, como disse o padre mesmo, lá há muitas moradas. Que não se turbe nossos corações, que Jesus, ele preparou muitas moradas. E quem quer ir para o céu, com certeza, é só fazer o bem que irá para o céu. Era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Cumprimento o senhor presidente Maico Morandi, demais vereadores aqui. Cumprimento o Vinícius, que deve estar nos acompanhando de casa. Servidores da casa, presencialmente, ao fiscal tributário, Alvírio Tonetti, e também nosso agora presidente do partido progressista, e chegando também nosso secretário de obras, Celso Chiarani. E o nosso boa noite especial a todos os munícipes que nos acompanham de casa via Facebook. Durante esta semana fui procurada por munícipes que nos colocaram que a situação da estrada da IRS 814, que liga Flores da Cunha, está começando a ficar bastante esburaqueada. Então nos sugeriram tomarmos providências, e já que seria agora trecho municipal. Então, esclarecendo a todas as pessoas que nos acompanham, trecho municipal é só até o limite entre os municípios, só esse trecho é municipal e estaria sob a responsabilidade do nosso município. O restante do trecho, que é onde realmente se encontram os buracos, que está no trecho pertencente ao município de Flores da Cunha, ainda não é municipal, ainda está sob domínio do Estado. Inclusive, em conversa com os secretários de Flores da Cunha e com o próprio vereador Diego Tonetti, no dia de hoje, eles nos colocam que até mesmo para fazer a roçada foi bastante complicado, batalharam por 2 meses solicitando autorização ao Estado para fazer a roçada das margens.
Então, buscando solucionar este problema, o vereador Diego Tonetti de Flores da Cunha se dispôs a estar elaborando um ofício e enviando ao deputado estadual Sérgio Tura. E também, na nossa casa, estaremos fazendo o mesmo. Também estaremos enviando um ofício como reforço ao pedido, nos unindo ao município de Flores da Cunha, tendo em vista que nossos munícipes também dependem desta via, apesar dela estar no trecho de Flores da Cunha, tanto para escoamento de produção. Lembrem que a safra da uva logo, logo está aí, e as obras, as autorizações, de quando se depende do Estado, levam o seu tempo e demoram. E de agora até a safra, a tendência é só de piorar estes buracos. Então, na semana que vem, já estaremos fazendo essa contribuição e entrando junto com o município de Flores da Cunha nesta solicitação. Também convidar a todos os munícipes para o ato cívico, domingo, dia 5 de setembro, aqui em frente à igreja, em comemoração ao 7 de setembro, que reverencia a independência do Brasil. Também um comunicado importante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para que todos os agricultores fiquem atentos na questão de aposentadorias. Todo agricultor que, por um acaso, tenha renda de aluguel, pode ser impedido de se aposentar. Por quê? Porque a aposentadoria do agricultor, o agricultor é enquadrado como segurado especial. E se ele tiver outra renda, ele não se enquadra mais. Então, tanto aluguel de imóveis, imaginemos algum apartamento, não pode constar terras, o aluguel de imóveis. E as terras, então, o agricultor não pode fazer contrato de arrendamento, nem mesmo com filhos. E o próprio advogado do sindicato orienta que se faça contrato de comodato e não arrendamento, porque arrendar as terras também é uma forma de alugar as terras. Então, quem fizer isso e ficar registrado, na hora de se aposentar, terá problemas e dificilmente conseguirá a aposentadoria. Também relacionado ao sindicato, lembrando que estão acontecendo o ITR, então, nos dias 30 e 31, Capela Santo Antônio do Paredes, dia 1º e 2 de setembro, Acioli, dia 3 de setembro, Divisa, 6 de setembro, Barra, 8 e 9, Mitzel e 10 de setembro, Leonel. E também está sendo fornecido gratuitamente a todos os sócios do sindicato o CCIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, que é importante todos ter essa documentação em dia. Por enquanto era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Martelo. Retiro. Finalizado o pequeno expediente, passamos agora para o grande expediente. Temos a vereadora Gisele Boldrin Rossi inscrita. Peço que a vereadora ocupe a tribuna e a senhorita tem 10 minutos de fala. Novamente, boa noite a todos. Então, na sexta-feira, dia 27 de agosto, tivemos a 6ª Conferência Municipal de Saúde. Esta conferência, ela é regulamentada pela Lei 8.142 de 1990, que exige participação da comunidade na gestão do SUS. Isto é, todas as pessoas têm que ter um momento em que participam, dão sugestões, opiniões, avaliam e se traçam as diretrizes do Sistema Único de Saúde dos municípios, do Estado e da Nação. Então, aconteceu aqui, nesta Casa Legislativa, na sexta-feira, para avaliar, então, e traçar as metas da nossa saúde para os próximos 4 anos. Então, se analisam o que houve de avanço, o que houve de retrocesso. Mas acontecem retrocessos? De um modo geral, não. Às vezes, os números nos levam a crer que ocorreram. Exemplo, a nossa população tem uma expectativa de vida média próxima aos 80 anos. Se por acaso um jovem ou uma criança vier a falecer, a expectativa de vida vai baixar bastante, porque se faz a média da idade dos que faleceram. E aos números, a quem olha os números, parece que a expectativa de vida teria diminuído. Da mesma forma, agora, em épocas de Covid, é muito comum. Exemplo,
que pareça que os números levem a pensar que houve um retrocesso. Exemplo, no dia de hoje, 2 positivaram. Exemplo, não é a realidade. Se amanhã mais 2 positivarem, ou outros 4 positivarem, a notícia será: Nova Pádua duplicou os casos de Covid, mesmo que sejam apenas mais 2. Então, às vezes, as notícias ou os números, quando são colocados no sistema, levam a crer que houve retrocessos. Também, todos vocês devem ter acompanhado na semana passada a notícia da RBS de que Nova Pádua não é transparente nos dados da vacinação, no vacinômetro do Covid. Saiu na RBS. E então, no mesmo dia, o prefeito enviou ofício e tudo, e demonstrou que era apenas uma falha na atualização do sistema, e certamente no momento tiramos nota 0, mas certamente tiraremos nota 10. Então, às vezes os números querem nos mostrar que houve retrocessos, mas a realidade do nosso município é muito boa. Então, também, alguns dados quero destacar sobre esta conferência, lembrando que o SUS, Sistema Único de Saúde, foi criado em 1990, e antes desta data não existia SUS. Então, quem tinha dinheiro pagava, ou pagava o plano ou pagava o particular. E quem não tinha acesso à saúde. Em média, no Brasil, 80% dos atendimentos de saúde são nas unidades básicas de saúde, isto é, nos postos de saúde. Apenas 15% é atendido em hospital ou ambulatório e 5% em hospitais de alta complexidade ou UTIs. E tem coisas que a gente só encontra no SUS, a exemplo, a vacina do Covid, que foi espetacular a ideia de só disponibilizar pelo SUS, senão teríamos laboratórios vendendo, farmácias vendendo a preços altíssimos, e certamente a população mais carente não estaria ainda tendo acesso a essas vacinas. Outro dado, 90% da população brasileira é usuária do SUS. Cerca de 30% usam somente o SUS. E só 8,7% não fazem uso do SUS. Então, vejam a importância do Sistema Único de Saúde. A pressão alta ou hipertensão é a doença mais comum no Brasil. Tem explicação? Tem. Os brasileiros ingerem quase o dobro da quantidade de sal diária. Ingerimos, em média, 10 gramas de sal por dia, quando esse número deveria ser bem mais baixo. E quando as doenças se agravam, a gente parte para remédios, né? Mas aí a gente já está num processo assim, a pessoa que está doente já não está se sentindo bem. E o custo, tanto para o município, quanto para o Estado, quanto para a nação, começa a aumentar. Por isso a importância de prevenir as doenças. Mas, muito bem colocou a doutora Ariane Schiavinin, que, doutora porque ela fez doutorado, não é porque é médica, que nos colocou, então, que é muito importante que se tenha cuidado em fazer o acompanhamento medicamentoso certo, isto é, tomar os remédios corretamente. Imaginem, o Estado ou o município adquire os remédios, fornece, estão na casa do paciente e muitas vezes o paciente diz: não, mas hoje eu não estou me sentindo mal, não vou tomar. Ou então, que é muito comum entre os idosos, fazem confusão, trocam um por outro medicamento, continuam doentes, não estão fazendo o tratamento direito. Não estão se sentindo bem e o município está tendo o custo da mesma forma. Então, essas questões têm que estar bem atentos. Em nosso município, o município fornece mais de 300 tipos de medicamentos. Em 2020, mais de 1 milhão de unidades de remédios foram distribuídas. E esse valor de investimento para o município ficou em R$ 623.500, somente em remédios. 2021, mais de 668 mil unidades de remédios já entregues, de janeiro a julho, e num valor de mais de R$ 360 mil já investidos. Então, por isso, novamente, a importância de quem recebe os medicamentos tomá-los corretamente. Se recebeu a mais, se tem a opção de devolver no posto de saúde. E, claro,
nunca retirar quantias a mais do que o que realmente se está tomando. Porque daqui a pouco, com a economia que se faz, nos que são devolvidos ou nos que não estão sendo utilizados, dá para fornecer um novo medicamento para as pessoas. E falando nesse fornecimento de um novo medicamento, então, quem é que fornece, quem é que decide se dá o medicamento ou não dá o medicamento para as pessoas aqui no município? É o prefeito? É o secretário? Não. Existe uma comissão de farmácia terapêutica. Esta comissão avalia caso a caso, então não é decisão do prefeito, do partido, do secretário, não é o amigo que eu vou dar o remédio e outro não. Existe uma comissão de farmácia terapêutica que avalia cada caso e opta, decide se é válido para o município dar o remédio ou não. E também se tem por objetivo, então, sempre, primeiramente, dar, nos casos em que se opta por dar, que seja o remédio. Muitas vezes suplementos ou algo que não seja específico para uma doença, talvez não sejam tão importantes quanto aquele remédio que o paciente depende dele para continuar vivo ou não. Então, isso foi um pouco debatido durante a Conferência Municipal da Saúde, e sempre pensando no bem-estar. E, claro, foi uma tarde bastante proveitosa em que se lançaram ideias, se pensaram em como melhorar não só o atendimento, mas também fazer reformas dentro do posto de saúde e na parte externa dele. Também, claro, deixei minha contribuição e quero dividi-la aqui com todos vocês. De minha parte, conversei com o secretário e sugeri que sejam removidas as placas que avisam desacato à autoridade, desacato ao funcionário público é crime. Por quê? Porque queremos um posto de saúde mais receptivo. Quem chega lá talvez já chegue debilitado, já chegue precisando ser acolhido. E se realmente alguém chegar lá e desacatar funcionário, que seja chamado de lado e que seja alertado, porque a lei existe de fato e não se pode desacatar funcionário. Mas que quem chegue lá, que não tem intenção nenhuma de desacatar, que seja bem recebido e que não precise ler essa placa. Prefiro chegar lá e encontrar um bem-vindo do que um aviso de que se você desacatar é crime. Então, foi uma tarde bem proveitosa. Foi sim um momento em que se ouviu sugestões da comunidade, havia bastante pessoas presentes. E uma única coisa que eu coloquei na hora da abertura, e quero também repetir com todos vocês, a Secretaria da Saúde é uma das mais importantes do município, porque talvez em 4 anos nem todos passem pela sala do prefeito ou pela sala do secretário de obras, mas em 4 anos tenho certeza que todos os munícipes passarão pela unidade básica de saúde, e todos merecem ser bem atendidos. Era isso, senhor presidente. Finalizado o grande expediente, passamos agora para um pequeno intervalo.
Retornando, então, aos trabalhos, passamos de imediato para a ordem do dia, na parte das votações. Temos a indicação 63 de 2021. Os vereadores da bancada do Progressistas solicitam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que seja estudada a viabilidade de complementar o projeto Jogar com atividades voltadas às meninas. Está em discussão esta indicação. Vereadora Gisele Boldrin Rossi com a palavra. Então, esta é uma demanda antiga da comunidade, em especial dos pais, mães e até mesmo das crianças e jovens do nosso município, porque, como sabemos, a nossa prefeitura, nosso poder público tem o projeto Jogar, que é voltado a treinamentos de futebol para os meninos. Claro que é aberto também para as meninas. Elas tentam, jogam, mas elas têm dificuldades justamente de acompanhar o ritmo, porque são times mistos, mistura meninas e meninos. E aí chega na metade do ano, no final do ano, às vezes se tem uma ou duas meninas com grande dificuldade de acompanhar o ritmo de jogo, e os meninos. Então, na verdade, se sente uma dificuldade, se sente que se tem o programa Projeto Jogar para os meninos, mas as meninas acabam ficando de lado e não tendo essa atividade. Então, deixamos como sugestão ao Poder Público um pedido de complementar este Projeto Jogar com alguma atividade voltada às meninas, mas, claro, aberta a todos, meninos e meninas, mas para que se consiga abraçar o público feminino dos estudantes. Então, não especificamos se queremos dança ou outra atividade física, outra modalidade esportiva ou algo cultural, mas queremos que tenha, sim, alguma atividade para as meninas. Lembrando que neste ano, já em conversa com a secretária da Educação, Josenice, esse ano temos a Lei Complementar 173, que não permite novas contratações. Exemplo, se quisermos um professor de dança, até o final do ano não poderíamos contratá-lo, né? Mas é possível, quem sabe, complementar com horas com outro esporte, que não seja futebol. E, claro, a secretária Josi ficou de pensar, talvez, uma forma de escutar os estudantes, as meninas, os meninos, em qual modalidade esportiva, ou se optam por dança ou por outro, algo que gere movimento, esporte, atividades de lazer, de entretenimento. Então, tudo isso está em estudo, já estamos em conversa com a secretária, e nosso pedido é de que se faça uma atividade para o público feminino. Era isso, senhor presidente. Sem mais discussão, passamos para a votação da indicação 63 de 2021. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta indicação. Aprovada por todos os vereadores a indicação número 63 de 2021. Também apenas para questões de conhecimento dos demais vereadores e do público que nos assistem, ainda temos o projeto de lei 35 e 36, que deram entrada na casa na semana passada, e estes ainda ficam em tramitação nesta casa legislativa, devido ao fato que ainda não recebemos o parecer jurídico técnico deles, então eles aguardarão mais uma semana na casa. Então, finalizada a votação, passamos de imediato para as explicações pessoais. Se inscreveram a vereadora Deise Bunay e a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Iniciamos as explicações pessoais com a palavra a vereadora Deise Bunay. Novamente, boa noite a todos. Eu gostaria de falar que a questão do município crescer, do município seguir adiante, do município vir a ser cada dia melhor, não depende só dos líderes serem bons, do prefeito ser maravilhoso, de nós vereadores fazermos um bom trabalho. Depende muito de cada cidadão. Os cidadãos são importantíssimos para que a gente possa seguir adiante e fazer um trabalho bom. Nunca e nem nada se faz sozinho. Então, hoje eu quis aqui
falar um pouco sobre um cidadão que faz a sua parte há um bom tempo, né? E eu gostaria de agradecer mesmo de verdade, porque a gente precisa, não é homenagear, é valorizar as pessoas que procuram fazer algo de bom, algo que o município cresça. Então, hoje, quero agradecer a um cidadão paduense que vem desempenhando um papel muito importante no município. Eu vejo, sim, como algo muito importante, porque promove a aventura, vida saudável e também a apreciação das nossas belezas naturais. Deunir Sonda. Deunir, primeiro e antes de tudo, parabéns pelo teu trabalho. Eu sei que não deve ser fácil. Afinal, para quem não conhece o Deu, ele passa por todas as trilhas que ele faz, né? Ele promove trilhas a pé com o pessoal. Aqui está passando algumas imagens, também vou comentar sobre elas daqui a pouquinho. Ele vê se a trilha está ok, se dá para levar o pessoal, vê como é que está a condição delas. Ele abriu todas as trilhas a facão, ajeitou, deixa tudo bonitinho, tudo sinalizado para ninguém se perder, tudo com a maior segurança. Então, eu gostaria realmente de agradecer ao Deu, porque, querendo ou não, isso engrandece o nosso município, né? E ele fez algo inovador. Essa semana, agora, sábado, dia 28, ele organizou a primeira trilha noturna, que está passando aqui, ó. Cada um, então, levou o seu foque, ele programou a trilha. Se não me engano, a trilha era de 6,5 km, mas não tenho certeza, mas por aí. Nessa trilha teve fogueira, teve uma parada de reflexão, que inclusive a Marina Sonda também acompanha o Deu em várias das trilhas e faz uma sessão de yoga com o pessoal na natureza, né? Teve também um balanço, que o Deu organizou um balanço aí para o pessoal. Aqui tem a fogueira, que dá para ver todo o pessoal. Tudo muito bem organizado, com muita segurança. E eu gostaria mesmo de agradecer, porque é muito bom e bonito de ver as pessoas, nossos munícipes, se engajando, tá? Para ter um presente muito produtivo e um futuro ainda melhor. Mas também eu gostaria aqui de esclarecer que o Deu, ele sempre respeitou a natureza. Sempre teve muito amor pela natureza. Então, quando ele organiza essas trilhas, ele procura sempre respeitá-la também na questão de não deixar lixo. Muito pelo contrário, eu já fui em uma trilha junto com o Deu e ele leva sacolinhas junto para recolher onde ele encontra algum lixo no chão. Então, mais um ponto a favor dele. Também o Deu, esclarecendo, ele pratica essa atividade, mas ele tem a liberação dos donos das terras. Eu sei que a natureza é livre para todos, mas por onde ele passa nas trilhas, existem donos, proprietários. Então, eu gostaria de pedir para o pessoal, eu sei que tem muito pessoal que vem de fora e organiza trilha que vem de fora. Ótimo, beleza, mas que antes procurem informações com o pessoal aqui da prefeitura, tá? E também que procurem ter a autorização dos donos das terras, porque tanto as cascatas, quanto as trilhas, quanto o rapel, possuem donos, possuem proprietários. Então, não custa nada termos respeito e pedir autorização aos proprietários. Por enquanto era isso, muito obrigada. Eu espero que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso. E se alguém estiver interessado em praticar alguma trilha, é só entrar em contato com o Deunir. Tá bom? Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Então, quero, vereador Demétrio, quando você colocou sobre a situação do lixo, tem uma frase que diz: o homem já descobriu o caminho da lua, mas ainda não descobriu o buraco da lixeira, né? Então, muitas vezes é uma questão de consciência de cada um, e não acontece só em Porto Alegre. É só a gente se deslocar da casa até a entrada da colônia, que muitas vezes a gente encontra lixo, latas, pacotes de salgadinhos e enfim, no pequeno trecho que eu faço, eu recolho também, levo para casa e quando passo lixo seletivo a gente manda, mas realmente que se plante essa consciência em cada munícipe, e bom que fosse que também todos que visitam o município,
que não jogassem lixo pelas janelas dos carros, né? Também quero, muito bem colocado na última sessão, presidente Michael, quando você levantou a questão dos agrotóxicos, que é uma palavra realmente utilizada de modo errado, né? Porque quando se fala agrotóxico, na cabeça de muitas pessoas se passa de que tudo que é do agro, tudo que é produzido na agricultura é tóxico. Então, hoje já existem outros termos. A União Europeia, por exemplo, adotou a palavra pesticida. Não se fala veneno, não se fala agrotóxico. Na União Europeia se fala pesticida, que é um produto que combate as pragas, as pestes das plantações. Então, assim como as pessoas tomam um remédio para curar uma doença, o pesticida, aquele produto, é o remédio das plantas. Mas também não se fala remédio, porque erroneamente alguém pode achar que pode tomar. Então, na União Europeia se adota pesticida. No Brasil ainda se está na discussão de qual termo técnico adotar, mas com certeza, por exemplo, insumos agrícolas, que foi sua sugestão, é muito bem-vinda, porque realmente é algo que se utiliza para produzir. Então, muito bem levantado esse debate. E quem sabe nas próximas campanhas a gente troca essa palavrinha também, né? Vamos começar nós, município de Nova Pádua, dando exemplo, Secretaria da Agricultura, campanha de recolhimento das embalagens de insumos agrícolas. Olha ali, ó, fica bem melhor. Então, fica também como nossa sugestão. Então, na semana passada eu comentei um pouco da participação que as pessoas podem ter no portal E-Cidadania do Senado, e acompanhar e votar, projetos de lei, sugestões de leis que possam ser criadas. Essa votação não é que já está sendo votado o projeto de lei, é uma forma das pessoas manifestarem seu interesse e sua opinião sobre tal projeto de lei. E claro, se você é um vereador e a população toda demonstra que você quer o sim ou o não sobre um assunto, isso pesa na hora deles votarem. E é assim que funciona. Então, um desses casos que está dando certo é o piso salarial da enfermagem, que já teve mais de 1 milhão de acessos no portal E-Cidadania, e que eles estão cobrando o piso salarial e que provavelmente será aceito, tá? E tem outros que estão sendo tramitados, que estão lá no portal, que todos podem sugerir. Olha só, redução de 50% dos salários dos deputados e senadores, com certeza é uma proposta popular, e quanto mais pessoas, se todos os brasileiros participassem, é uma pressão que se faz sobre eles. Distribuição gratuita de absorventes, impostos de saúde para mulheres de baixa renda. Fim das regalias para ex-presidentes e ex-governadores, essa foi, né, aprovada. Fim do imposto de renda sobre o salário dos professores. Fim de auxílio moradia para deputados e senadores. Então, acessem o portal E-Cidadania, que tem muito projeto circulando pelo Brasil. E também, para finalizar, então, estamos, a nível de Brasil, tem um projeto que está sendo bem amplamente debatido, inclusive com manifestações, é o PL 490, projeto de lei, que se refere à demarcação das terras indígenas. Temos já há vários dias, há mais de 15 dias, indígenas acampados, fazendo protestos, e foi um projeto de lei que dividiu opiniões. De um lado, os indígenas, que não querem aceitar o PL 490, e de outro lado os proprietários, os ruralistas que dizem, mas são proprietários de terras, que querem que seja aceito. O que diz o PL 490? Define o marco temporal, isto é terra indígena só aquelas que eles ocupavam até a data da Constituição de 1988. Então, todas as terras que os indígenas ocupavam até a Constituição de 88 pertence a eles. Mais que isso, não. Então, os indígenas não aceitam e os proprietários querem que seja dessa forma. Então, talvez aqui no nosso município não gere tanto espanto, mas temos muitos municípios, inclusive no Rio Grande do Sul, que correm risco de perder mais de 100 hectares de terras, se esse PL 490 não for
aprovado. Então está em grande discussão, inclusive, e a votação foi interrompida e foi deixada para outra semana devido às intensas manifestações de ambos os lados. Então, por hoje era isso. Deixo meu boa noite a todos que nos acompanham. Finalizada as explicações pessoais, também fazendo meus comentários dos avisos, apenas para reforçar o que a vereadora Gisele colocou na sua fala da tribuna. Na semana passada houve bastante comentários a respeito de que Nova Pádua não estaria sendo transparente na questão da vacinação contra o Covid-19, que vão caçar prefeito, vão caçar secretário, mas apenas para esclarecer, a vereadora Gisele já deu um parâmetro, mas que aquele estudo do TCE era um estudo preliminar e muito provavelmente o que o TCE buscou no site, porque as informações devem ser públicas, então o que o TCE buscou no site foi só pelaquela aba que tem buscar no site da prefeitura, e não, no caso, acabou não linkando, não logando na página do vacinômetro aqui do município de Nova Pádua. Não é que nós não estamos prestando contas, vocês podem ver que diariamente é feita as publicações e postada com o link também do site da prefeitura. Então, conversando com o prefeito, já foi respondida a todas as 11 perguntas que vieram do TCE e, pelas informações que temos, agora se acessarem o nosso portal, as informações transparentes já estão lá e Nova Pádua já está igual ao primeiro colocado que está na nossa região. Então, apenas para esclarecer e para as pessoas não se assustarem, provavelmente tenha sido só um pequeno erro de linkagem de uma página para outra. Também dos contratos de repasse que já foram concretizados, aqui a secretária, a vereadora Deise leu neste de R$ 238 mil do deputado federal Carlos Gomes, apenas para não entenderem de forma equivocada, este ofício que veio da Caixa Econômica Federal, que diz: o valor repassado é de R$ 238.856, tendo o município de Nova Pádua se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 9.554. Só para esclarecer também, não é que a obra que será feita, que no caso específico é a continuação da pavimentação do Belvedere Sonda, naquele trecho em direção ao Leonel, e aqui diz que a quantia é de R$ 9.554. Então, esta é a quantia da contrapartida da emenda parlamentar, não a contrapartida que será dada na pavimentação asfáltica. Então, provavelmente o valor tenha sido quase R$ 250 mil e teve essa contrapartida, foi R$ 250 mil e teve essa contrapartida de R$ 9.554 que é paga para a Caixa Econômica Federal. Então o valor líquido se torna R$ 238.856. Provavelmente isso depois dependerá da licitação que será feita para o asfaltamento, mas provavelmente a contrapartida do município ficará em torno de R$ 250 mil a R$ 300 mil, dependendo, é claro, da licitação. E também a respeito da emenda do senador Luiz Carlos Reins de R$ 300 mil, que foi aprovada. Tínhamos já anunciado que será para a compra de um caminhão caçamba toco, então também foi aprovada esta emenda. Agora se parte para os trâmites legais e provavelmente a contrapartida do município nesta emenda parlamentar será de R$ 120 mil, em torno disso, porque vocês sabem, tudo é licitação, então os preços podem variar. Infelizmente, o preço que foram os veículos,
o município acabará tendo que aportar com um valor um pouco maior do que a média. Mas, conversando com o secretário Celso Chiarani, realmente temos hoje um caminhão caçamba-toco que trabalha 2 dias e fica 5 na UTI, e os gastos, né, é a mesma história da giratória e de outras máquinas que estavam no pátio e, infelizmente, ou felizmente, tem que ser adquiridas novos equipamentos. Então, também, depois estaremos anunciando quando esses bens, esses equipamentos estarão chegando até o município. E também chegou hoje para teste a nova iluminação pública aqui para o município de Nova Pádua. Então será feito o teste das lâmpadas LED e posteriormente, depois encontrado o padrão correto, tanto nos braços que ligam o poste até a lâmpada e também da lâmpada, será feita toda a troca da iluminação pública da entrada do loteamento Jorge Baggio até a rótula Sacarola, em torno de 50 a 60 luminárias que serão trocadas. Já falamos sobre isso aqui, dos vários benefícios que se tem nas lâmpadas de LED. Então, apenas para informá-los. Também, notícia ótima aqui para as pessoas do centro da cidade. Então, o prefeito me passou que está sendo estudado o projeto da reforma das praças. Será a próxima obra que será feita aqui no centro da cidade. Então, para as pessoas que tinham o anseio, se falava ano passado e no ano retrasado, reforma das praças e da avenida. Então, conversando com o prefeito, as palmeiras, a princípio, ficarão como elas estão, apenas será pensado numa forma de melhor iluminação desse canteiro central e também das plantas que são cultivadas no canteiro da avenida. E sim, será feita, então, provavelmente para o final do ano se iniciará as obras da reforma das nossas 2 praças centrais. Vários pedidos, várias indicações são demandadas dos vereadores para essas 2 áreas. Então, que é bom que o prefeito estará atendendo esta demanda, que há muito tempo é solicitada. Temos a iluminação que é bem precária nas praças, o parquinho nem se fala, é de anos que todos os vereadores fazem indicações e a comunidade vem solicitando, vem pedindo uma reforma. Então, provavelmente para o final do ano estará sendo feita as licitações e iniciando a reforma das nossas 2 praças. E também, como eu coloquei, está sendo elaborado o projeto. Então, as nossas indicações, alguma colocação, alguma observação que os vereadores ou a comunidade têm ou fazer para nós vereadores, que levamos até o setor de engenharia, arquitetura, ou também diretamente para o prefeito. E, para finalizar também, conforme a vereadora Gisele já destacou, domingo teremos o ato cívico ali em frente à igreja central, apenas ressaltando que, se chover, o ato cívico será realizado na igreja. E também, para as pessoas que vêm solicitando na questão do desfile, se irá ou não ter o desfile, a Prefeitura de Nova Pádua já tinha determinado que, devido à pandemia, não ia ser realizado o desfile cívico, visto que daí são pessoas a pé e gera um pouco mais de contato. E depois, posteriormente, veio uma obrigatoriedade do ministro da Defesa que proibiu qualquer desfile em qualquer região do Brasil. Então, apenas para lembrá-los, domingo, após a missa, teremos o nosso ato cívico em homenagem ao 7 de setembro. Então, acredito ser isso pelo dia de hoje. Agradeço a presença dos colegas vereadores, as pessoas que nos acompanharam de casa, os servidores Aline e o Anderson, Alvírio Tonetti, que ficou conosco aqui até o fim, e as pessoas que nos acompanharam de casa via Facebook. Então, agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 30 de agosto de 2021. Então, muito obrigado e tenham todos uma ótima semana.